Eu nunca vou esquecer aquele dia. Não pelo brilho do salão, nem pelas luzes fortes, nem pela música elegante que preenchia o ambiente. Eu vou lembrar porque foi ali que minha própria família tentou me convencer, diante de todos, de que eu não merecia existir naquele lugar. O evento era importante. Para mim, mais do que para qualquer outra pessoa naquele salão. Durante anos, eu trabalhei em silêncio. Enquanto muitos duvidavam, eu persistia. Enquanto riam, eu continuava. Enquanto diziam que eu nunca seria nada, eu seguia construindo algo que nem eu mesma conseguia enxergar completamente. Receber aquele convite foi como uma confirmação silenciosa de que tudo tinha valido a pena. Não era só um evento. Era um marco. Era um símbolo. Era a prova de que eu tinha chegado a um lugar que, segundo minha própria família, nunca seria meu. Passei horas escolhendo a roupa. Não para impressionar, mas para me sentir segura. Cada detalhe era uma armadura invisível contra tudo o que eu já tinha ouvido dentro da minha própria casa. Quando me olhei no espelho antes de sair, respirei fundo. Eu estava nervosa, mas também orgulhosa. Eu sabia o quanto tinha sido difícil chegar até ali. No caminho, pensei se deveria ou não levar minha família. Uma parte de mim ainda queria aprovação. Outra parte já estava cansada de esperar algo que nunca vinha. Mesmo assim, convidei. Porque, no fundo, eu ainda acreditava que talvez aquele momento pudesse mudar alguma coisa. O salão estava cheio. Pessoas bem vestidas, conversas baixas, risadas controladas. Tudo parecia perfeito demais para o que estava prestes a acontecer. Quando entramos, senti alguns olhares curiosos. Alguns de admiração, outros de julgamento. Mas eu mantive a postura. Caminhei com a cabeça erguida, sorrindo, cumprimentando pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Até que minha família começou a se incomodar. No início foram comentários sutis. Olhares atravessados. Silêncios desconfortáveis. Depois, vieram as frases baixas, ditas perto demais do meu ouvido. Você está exagerando. Isso não é para você. Não sei o que você está fazendo aqui. Eu tentei ignorar. Sorri mais forte. Fingi não ouvir. Mas a humilhação não veio em forma de sussurro. Ela veio clara, alta, cruel. No meio do evento, quando alguém importante se aproximou para me cumprimentar, minha própria família decidiu falar. Ela não merece estar aqui. A frase caiu no ar como um tapa. O salão inteiro ficou em silêncio. As conversas pararam. Os olhares se voltaram para nós. Eu senti o chão sumir por um segundo. Meu coração disparou. Minhas mãos gelaram. Por um instante, voltei a ser a menina que ouvia que nunca seria nada. A adolescente desacreditada. A mulher subestimada. Mas algo diferente aconteceu dentro de mim. Eu não chorei. Eu não abaixei a cabeça. Eu não pedi desculpas por existir. Eu respirei fundo. E naquele silêncio constrangedor, eu percebi algo que mudou tudo. Eles estavam esperando que eu me encolhesse. Esperavam que eu confirmasse a versão que eles sempre contaram sobre mim. Mas eu não fiz isso. Levantei o olhar. Senti cada batida do meu coração. E, pela primeira vez na vida, eu não senti medo de decepcionar quem sempre me diminuiu. Eu entendi, naquele instante, que aquele evento não era apenas sobre reconhecimento profissional. Era sobre sobrevivência emocional. Eu olhei ao redor. Vi pessoas que não sabiam da minha história, mas viam minha postura, minha firmeza, minha presença. E foi ali que eu percebi. Eu não precisava da permissão da minha família para ocupar espaço. Antes que qualquer um pudesse dizer algo, eu me posicionei. Não gritei. Não xinguei. Não perdi o controle. Minha voz saiu firme, clara, segura. E quando eu abri a boca, todos ficaram em choque. Porque ninguém esperava que eu tivesse coragem. Ninguém esperava que eu tivesse força. Ninguém esperava que eu tivesse chegado longe demais para aceitar ser humilhada de novo. Aquele foi o começo da virada. Não o fim da dor, mas o início da libertação. E enquanto eu falava, algo ficou claro dentro de mim. Se eu sobrevivi a tudo que disseram que eu não suportaria, então eu merecia estar ali. Mais do que qualquer um. E aquele evento, que deveria ser apenas uma celebração, se tornou o palco onde eu finalmente parei de pedir permissão para existir. Depois que eu falei, o salão nunca mais foi o mesmo. Não houve aplausos. Não houve comentários imediatos. Houve algo muito mais forte, um silêncio pesado, constrangedor, quase sufocante. As pessoas não sabiam para onde olhar. Algumas desviaram o rosto. Outras me encaravam como se estivessem tentando entender quem eu era de verdade naquele momento.
Minha família ficou imóvel. Ninguém esperava aquela reação. Durante anos, eu fui a que engolia, a que se explicava, a que pedia desculpas até por existir. Mas ali eu não pedi nada. Senti meu corpo inteiro tremer por dentro, mas não demonstrei. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito, e mesmo assim, eu permaneci em pé. Foi nesse instante que percebi. A coragem não é ausência de medo, é decidir não obedecer a ele. Uma mulher se aproximou de mim. Ela segurou meu braço com delicadeza e disse algo simples, mas que ecoou dentro de mim. Você foi muito forte. Aquelas palavras tocaram mais fundo do que qualquer elogio profissional que eu já tivesse recebido. Enquanto isso, minha família se afastava lentamente. Não por vergonha, mas porque não tinham mais controle. Eu vi nos olhos deles algo que nunca tinha visto antes. Desorientação. Eles não sabiam mais quem eu era, porque a versão fraca que eles criaram já não existia. Fui até o banheiro. Fechei a porta. Respirei fundo. Minhas pernas quase cederam. Ali, sozinha, eu deixei algumas lágrimas caírem. Não de tristeza, de alívio. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse arrancado um peso que carreguei a vida inteira. Lembrei de cada frase dura, cada comparação, cada vez que me disseram que eu não era suficiente. E, ainda assim, eu estava ali, inteira, de pé. Quando voltei ao salão, algo tinha mudado. As pessoas passaram a me olhar diferente. Com respeito, com curiosidade, com admiração. Não pela humilhação, mas pela postura. O evento continuou, mas dentro de mim, uma batalha tinha sido vencida. Minha família tentou se aproximar mais tarde. Não para pedir desculpas, mas para minimizar. Você levou isso longe demais. Era só uma brincadeira. Você exagerou. E ali eu entendi uma verdade dolorosa. Quem te fere raramente reconhece o estrago que causa. Eu não discuti. Não me expliquei. Não implorei entendimento. Apenas disse: vocês disseram o que pensavam. E eu respondi com quem eu sou. Foi a primeira vez que coloquei um limite claro. Sem culpa. Sem medo. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou. E algo dentro de mim se reconstruiu. Saí do evento mais cedo. Não porque eu não aguentava ficar, mas porque eu já tinha vivido o momento mais importante da noite. No caminho para casa, o silêncio do carro era diferente. Não era pesado. Era libertador. Eu não precisava mais provar nada. Cheguei em casa, tirei os sapatos, sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. Meu corpo estava cansado. Minha mente, em alerta. Mas meu coração estava em paz. Pela primeira vez, eu entendi que pertencimento não é estar onde te toleram. É estar onde te respeitam. E se esse lugar ainda não existia, eu criaria. Naquela noite, eu dormi diferente. Sem aquele peso antigo no peito. Sem a voz deles ecoando na minha cabeça. Porque eu tinha feito algo que nunca tinha feito antes. Eu tinha escolhido a mim. E essa escolha iria custar caro. Porque quando você para de aceitar menos do que merece, as pessoas que se beneficiavam do seu silêncio se revoltam. E eu ainda não fazia ideia do que viria depois. Mas uma coisa eu sabia. Depois daquele evento, nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Nos dias que se seguiram ao evento, o silêncio não foi paz. Foi aviso. Minha família parou de me ligar como antes. As mensagens ficaram frias, curtas, carregadas de julgamento. Não demorou para eu perceber. Eles não estavam tentando entender o que aconteceu. Estavam tentando me colocar de volta no lugar de onde eu tinha saído. A primeira ligação veio numa manhã comum. Número conhecido. Respirei fundo antes de atender. A voz do outro lado não veio agressiva. Veio doce demais. Controlada demais. Estamos preocupados com você. Eu quase sorri. Conhecia aquele tom. Era o mesmo usado sempre que eu tentava ser quem eu era de verdade. Vieram as frases ensaiadas, disfarçadas de cuidado. Você mudou. Está arrogante. Esse tipo de atitude afasta as pessoas. Família é tudo. Cada palavra era uma tentativa de me fazer sentir culpa. Não pelo que eles fizeram, mas por eu ter reagido. Eu ouvi em silêncio. Não interrompi. Não rebati de imediato. Quando desliguei, senti um aperto no peito. Porque, apesar de tudo, ainda doía perceber que amor, para eles, sempre teve condição. Se eu fosse pequena, eu era aceita. Se eu me posicionasse, eu era problema. Nos dias seguintes, as tentativas aumentaram. Mensagens longas.
Áudios emocionados. Gente dizendo que eu estava destruindo a família. E eu me perguntei, em silêncio, como alguém que apenas se defendeu pode ser acusada de destruir algo? Comecei a lembrar de coisas que eu sempre empurrei para o fundo da memória. Momentos em que eu cedi. Engoli. Me anulei para manter a paz. E, pela primeira vez, eu vi tudo com clareza. A paz nunca foi coletiva. Era sempre o meu silêncio. Uma noite, fui convidada para uma conversa definitiva. Palavra deles. Lugar escolhido por eles. Horário imposto. Eu quase não fui. Mas algo dentro de mim precisava encarar aquilo de frente. Sentei à mesa com pessoas que diziam me amar, mas nunca suportaram minha força. O clima era pesado. Ninguém sorria. Eles começaram listando tudo o que eu fiz errado. Minha postura. Minhas palavras. Minha reação no evento. Não mencionaram, em nenhum momento, a humilhação. Quando eu tentei falar, fui interrompida. Você precisa aprender a ouvir. Foi ali que eu entendi. Não era uma conversa. Era um julgamento. Respirei fundo. Esperei o silêncio voltar. E então falei. Eu disse que passar anos sendo diminuída também machuca. Que ser humilhada em público deixa marcas. Que eu cansei de fingir que não doía. Eles se entreolharam. Desconfortáveis. Alguém disse. Mas sempre foi assim. Essa frase caiu como uma sentença. Porque ali estava a verdade crua. Sempre foi assim porque eu permiti. Eu me levantei da mesa com calma. Não gritei. Não chorei. Disse apenas. Se sempre foi assim, então agora vai ser diferente. Saí sem esperar resposta. No caminho para casa, senti medo. Não vou mentir. Medo de ficar sozinha. Medo de estar errada. Medo de perder pessoas que sempre fizeram parte da minha história. Mas, acima de tudo, senti algo novo. Respeito por mim mesma. Naquela noite, eu entendi que amor não pode ser uma prisão emocional. Que vínculo não justifica abuso. E que escolher a si mesma dói. Mas se abandonar dói muito mais. Eu não sabia quanto tempo aquela distância duraria. Nem se algum dia eles entenderiam. Mas eu sabia de uma coisa. Eu não voltaria a ser quem eu precisei deixar para trás. E essa decisão abriria feridas. Revelaria segredos. E mostraria quem realmente estava do meu lado. O que eu ainda não sabia é que a verdade mais difícil ainda estava por vir. A distância não durou muito. Quando a culpa não funciona, a verdade costuma vazar. Foi numa tarde comum, sem aviso, que recebi a mensagem que mudaria tudo. Não veio de quem eu esperava. Veio de quem sempre ficou em silêncio. Uma pessoa da família que nunca se posicionou. Nunca defendeu. Nunca atacou. A mensagem era curta, mas pesada. Você não merece o que fizeram com você. Nunca mereceu. E tem coisas que você precisa saber. Meu coração acelerou antes mesmo de eu responder. Eu senti. Algo estava prestes a sair das sombras. Marcamos de nos encontrar longe de todos. Um lugar neutro. Sem testemunhas. Sem plateia. Quando nos sentamos, o olhar daquela pessoa estava diferente. Cansado. Carregado de anos de omissão. Ela respirou fundo e disse: aquilo que aconteceu no evento não foi impulsivo. Foi planejado. Senti o ar faltar. Segundo ela, minha presença naquele evento incomodava há semanas. Não por orgulho, mas por medo. Medo de que eu ocupasse um espaço que eles sempre acharam que não era meu. Medo de que eu quebrasse a narrativa que criaram sobre mim. Então decidiram me expor. Me diminuir. Me colocar de volta no lugar de onde nunca aceitaram que eu saísse. Enquanto ela falava, imagens do passado começaram a se encaixar. As críticas constantes. As comparações. Os conselhos disfarçados de desprezo. Nada foi aleatório. O mais doloroso veio depois. Ela me contou que, por anos, minimizaram minhas conquistas de propósito. Que riam pelas costas. Que diziam que eu não aguentaria muito tempo. E então veio a frase que mais doeu. Eles sempre tiveram medo de você. Medo da minha força. Medo da minha independência. Medo de eu não precisar deles. Eu fiquei em silêncio, tentando processar. Não era só rejeição. Era controle. Controle travestido de família. De cuidado. De tradição. Antes de irmos embora, ela segurou minha mão e disse: você foi criada para acreditar que era pequena. Mas nunca foi. Saí daquele encontro diferente. Não mais confusa, mas ferida com consciência. Passei a noite em claro, revisitando memórias sob uma nova lente. Cada brincadeira tinha veneno. Cada silêncio tinha intenção. Cada crítica tinha objetivo.
E o evento? Foi apenas o momento em que tudo escapou do controle deles. Eu chorei. Não de fraqueza, mas de luto. Luto pela família que eu achei que tinha. Luto pela versão de mim que se esforçou tanto para ser aceita. Naquele dia, eu entendi algo definitivo. Algumas pessoas não querem te ver bem, querem te ver dependente. E isso dói mais quando vem de quem deveria te proteger. Mas junto com a dor, veio clareza. E com a clareza, veio libertação. Eu parei de me culpar. Parei de tentar consertar o que nunca esteve nas minhas mãos. Eles não me rejeitaram porque eu falhei. Me rejeitaram porque eu cresci. E crescimento ameaça quem se alimenta da sua insegurança. Eu sabia que, depois daquela verdade, não havia mais retorno. Não dava para fingir. Não dava para voltar atrás. A última peça ainda faltava. O confronto final. A decisão que definiria meu futuro. E ela estava mais próxima do que eu imaginava. Depois que a verdade veio à tona, o silêncio deles mudou. Já não era distante. Era tenso. Eu sentia que algo estava sendo preparado. Convites indiretos. Mensagens atravessadas. Gente tentando medir até onde eu iria. Não demorou para o pedido direto chegar. Precisamos conversar. Dessa vez, sem rodeios. Eu sabia que não seria um pedido de reconciliação. Seria uma última tentativa de controle. Aceitei. Não porque eu devia explicações, mas porque eu precisava fechar aquele ciclo olhando nos olhos. O encontro aconteceu na mesma casa onde eu tantas vezes me calei. A mesa era a mesma. As paredes, as mesmas. Mas eu não era mais. Eles começaram como sempre. Com justificativas. Com discursos longos. Com frases que tentavam transformar a agressão em cuidado. Foi para o seu bem. Você sempre foi sensível demais. Se reagisse menos, nada disso teria acontecido. Eu ouvi tudo em silêncio. Sem interromper. Sem tremer. Quando terminaram, alguém perguntou: "Você não vai dizer nada?" E eu disse. Mas não foi um discurso. Foi um encerramento. Eu falei que não precisava mais da aprovação deles. Que o que aconteceu no evento revelou mais sobre eles do que sobre mim. Que família não é quem te humilha em público e te cobra silêncio em particular. Eles tentaram me cortar, como sempre fizeram. Mas dessa vez, eu não permiti. Eu disse que amor não se impõe. Que respeito não se negocia. E que eu não aceitaria mais participar de relações onde eu precisava diminuir quem eu era para ser aceita. O clima ficou pesado. Alguém se exaltou. Outra pessoa chorou. Mas eu permaneci calma. Porque quando você finalmente se escolhe, o caos do outro já não te desestabiliza. A acusação final veio como um golpe baixo. Então você está escolhendo se afastar da família? Eu respirei fundo e respondi. Eu estou escolhendo me preservar. Houve silêncio. Não de choque, mas de derrota. Eles perceberam que não tinham mais acesso ao meu medo. Eu me levantei. Peguei minhas coisas. Antes de sair, disse a última frase. Vocês me ensinaram a sobreviver. Agora eu aprendi a viver. Saí sem olhar para trás. No caminho, senti o peso da decisão. Não vou romantizar. Doeu. Dói cortar laços. Dói aceitar que algumas pessoas nunca serão quem esperamos. Mas doeu menos do que continuar sendo ferida. Naquela noite, eu entendi que maturidade emocional não é convencer o outro. É respeitar a própria verdade. Eu não sabia como seria o amanhã. Quem ficaria? Quem iria? Mas eu sabia quem eu não seria mais. E essa escolha abriu espaço para algo novo. Algo que eu nunca tive. Paz. Só que antes da paz se firmar, veio a última surpresa. E ela mudaria tudo de uma forma que eu jamais imaginei. O afastamento não foi o fim. Foi o começo. Nos primeiros dias, o silêncio me assustou. Não porque eu me arrependi, mas porque eu nunca tinha vivido sem o barulho constante da desaprovação. Aos poucos, o vazio virou espaço. E o espaço virou paz. Eu comecei a perceber coisas simples. Como dormir melhor. Respirar sem peso no peito. Tomar decisões sem medo de julgamento. Algumas pessoas desapareceram. Outras se aproximaram. E foi aí que a última surpresa aconteceu. Recebi uma mensagem de alguém que esteve no evento. Uma pessoa que eu mal conhecia. Ela disse que minha reação naquele dia tinha sido corajosa. Que aquela postura tinha aberto portas que eu nem sabia que existiam. Dias depois, fui convidada para participar de algo maior. Não por pena, não por conflito, mas por reconhecimento. Enquanto eu crescia em silêncio, eles ainda tentavam entender como tinham perdido o controle. Não houve pedido de desculpas.
E eu parei de esperar. Porque maturidade também é aceitar que algumas pessoas nunca reconhecerão seus erros. Com o tempo, entendi que não preciso ser lembrada onde fui ferida. Preciso ser respeitada onde eu estiver. Hoje, quando penso naquele evento, não lembro da humilhação. Lembro da minha postura. Lembro do momento em que parei de pedir permissão para existir. Minha família dizia que eu não merecia estar ali. Mas o tempo mostrou algo diferente. Eu não só merecia. Eu pertencia. Pertencia ao espaço que construí. À vida que escolhi. A versão de mim que não aceita menos do que respeito. Se alguém que escuta essa história se sente pequeno, rejeitado ou deslocado, entenda uma coisa. O problema nunca foi você crescer. Foi o medo deles de perderem poder sobre quem você se tornaria. Às vezes, o maior ato de amor não é ficar. É ir. E quando você escolhe a si mesmo, o mundo começa a te escolher também. Hoje, eu caminho leve. Sem provar. Sem justificar. Sem implorar. Porque eu aprendi algo que mudou tudo. Pertencer não é ser aceito por quem te diminui. É se aceitar por inteiro. E esse lugar sempre foi meu.